Oi, tudo bem? Hoje nós vamos ver a sexta aula, os dons infusos do Espírito Santo. Vamos fazer uma oração aqui do Espírito Santo, pedindo a Deus que nos envie o Espírito Santo de Deus para nos conduzir nesta oração e neste momento de explicação dos dons do Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis com a tua luz, iluminai-nos, dai-nos a tua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre os dons infusos do Espírito Santo. Primeiro vamos saber que todas as pessoas são batizadas no Espírito Santo. Nós, quando somos pequenininhos, nossa família, nossos pais nos levam e nos batizam. E depois é confirmado através do crisma, o nosso batismo. E através do batismo nós recebemos a habitação de Deus na nossa alma e as virtudes do Espírito Santo. Essas virtudes nos traz os dons infusos ou de santificação, os dons carismáticos. Com o batismo, o cristão nasce com uma vida em Cristo, que pela intervenção do Espírito Santo justifica e renova em todo o seu ser, formando nele um filho de Deus. Os dons infusos ou de santificação são instrumentos poderosos de Deus para a construção da santidade em nossas vidas. Os dons infusos ou carismas são instrumentos poderosos, nos capacitam a ser servos competentes e eficientes. Mas para que isto aconteça, precisamos nos abrir à sua atividade. E essa ação, tanto no caso como no outro, nos traz grandes graças, porque os dons infusos estão profundamente ligados às mais elevadas operações da vida espiritual. Então, toda vida, nós precisamos de estarmos ligados em vida de oração, vida pessoal, de sacramentos, estarmos em Deus, estarmos ligados intimamente, termos uma vida íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque habita em nós a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Ele, através disso, nos realiza homens com uma atividade deiforme, que consiste em revestir as almas do hábitos da Trindade, com o desaparecimento do eu, para que só Deus tome as iniciativas. Os dons do Espírito Santo, eles são próprios do próprio Espírito e agem onde Ele quer, quando Ele quer. Deus age em nossas vidas para que façamos isto. Os dons são, para nós, de santificação e de serviço. Os dons não são próprios para mim. Por isso que é colocado deste jeito, que sai o meu eu, e Deus começa a agir, porque os dons são de serviço ao ser humano e de serviço ao irmão. Como Deus nos fala, amai-vos aos outros, amai-vos ao próximo. Por quê? Porque amando o outro, servindo ao outro, nós estamos realmente fazendo este mandato, esta colocação que Deus nos dá, de servir o irmão com amor, com prazer. Mas nisso vamos pegar aqui a Bíblia e vamos ler em 1 Coríntios 12, como se fala da unidade e dos carismas, tá certo? Diversidade e unidade do carisma. A diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade dos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade, diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Há o Espírito de mensagem de sabedoria, o outro a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, ao outro o mesmo Espírito da fé, ao outro ainda o único e o mesmo Espírito concede o dom da cura, o outro o poder de fazer
milagres, o outro profecias, o outro discernimento dos espíritos, o outro o dom de falar em línguas, o outro ainda o dom de interpretá-las. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um com os seus dons, conforme lhe apraz. Nós olhamos nesta passagem de 1 Coríntios, que São Paulo fala a Coríntios, que o Espírito é um só, os serviços são vários, né? O ministério é específico do Espírito Santo, dá o dom a quem ele quiser e a abertura de cada um. Por isso os dons infusos são dons de serviço à comunidade e não de serviço ao próprio ser humano. São serviços de Deus a serviço do homem, através dos homens, pela graça e pela divindade do batismo que nós recebemos a habitação de Deus em nossas vidas, em nossa alma. Os dons infusos ou de santificação são o temor de Deus, dom de piedade, dom de fortaleza, ou o espírito de fortaleza, ou ainda coragem, dom de prudência, ou espírito de conselho, dom de ciência ou espírito de ciência, dom de entendimento, dom do espírito de inteligências, dom de sabedoria ou espírito de sabedoria. Vamos falar agora um pouco sobre eles. O dom do temor do Senhor. A Sagrada Escritura nos diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Isso está em Provérbios 1:7. Pois só podemos possuir a sabedoria divina se estivermos unidos tão estreitamente a Deus que nada possa nos separar dele. Este dom consiste em ter filial alma que receia e rejeita, tem horror de causar uma ofensa ao Pai, infinitamente bom, digno de toda fidelidade. Quer dizer, consiste no horror ao pecado, que modera os ímpetos desordenados de nossa concupiscência, ou nos impede de desgostar de Deus, afastando com todas as forças de tudo quanto poderia desagradar a Deus. Portanto, este dom difere totalmente do temor mundano, que é o medo de desgostar os homens, o temor de pena, que é o medo de um mal terreno, do terror servil, que é o medo do castigo. Este é muito embora o impeça de pecar, não provém do amor. Então nós vemos neste dom do temor de Deus que é uma coisa diferente. O temor ao próprio Deus nos dá o zelo de não buscarmos o pecado, de não falharmos, mesmo sabendo que somos pecadores, buscando fazer aquilo que é certo, buscando a santidade em nossas vidas. E Deus nos dando esta graça deste temor, que é um dom próprio do Espírito Santo para cada ser humano, para todo filho de Deus. O espírito de temor também conserva assim a alma na humanidade, de guardar a caridade perfeita e na temperança que modera os prazeres sensíveis, pois este dom está unido à bem-aventurança dos pobres de espírito, que concede à alma a uma perfeita docilidade ao Espírito Santo. Os pobres de espírito são aqueles que, desprendidos de tudo, só consideram a Santíssima Trindade como a única riqueza, e só ela ambicionam. Fora da Santíssima Trindade, consideram tudo nada, nada nas criaturas, nada na memória, nos sentidos, nada nos bens espirituais e materiais, nada na inteligência, na vontade do íntimo da alma, a não ser a presença da Santíssima Trindade. Sob a ação deste espírito de temor, a alma fica livre de todo apego e de todo amor estranho a Deus. Mergulha no seu nada, na sua miséria, reconhece que é pó, esvazia-se de si mesma, teme o menor pecado, a menor mancha, a menor imperfeição, o menor apoio na criatura. Experimenta a liberdade proporcionada pela pobreza. Deseja apenas caminhar só com um só. O Espírito Santo impulsiona a alma a desapegar-se de tudo,
e refugiar somente em Deus, longe de todas as coisas. Alguns dos frutos alcançados através do dom do temor do Senhor são majestade de Deus, o que leva ao horror a tudo que ofenda a sua infinita majestade. Uma viva profunda contrição dos menores faltas cometidas, porque reconhece-se a suma gravidade por terem ofendido a um Deus que é infinito e infinitamente bom. O que faz brotar um desejo ardente e sincero de reparar estas faltas, através de atos de penitência e de amor. Um profundo empenho e um cuidado incansável de evitar ocasiões do pecado. O temor do Senhor nos leva a buscar santidade, uma santidade que em todos os momentos buscamos ter este cuidado, este zelo de não ofender a Deus, vivendo todos os mandamentos, todas as clarezas da lei de Deus, porque o Senhor é bom e maravilhoso e derrama sobre nós este dom, o temor do Senhor. Também vem o dom da piedade. O dom da piedade produz em nós um amor filial para com Deus, adorando com amor sobrenatural e santo fervor, o amor verdadeiro para com os irmãos, seja quem for, para com as coisas divinas. O Espírito de Deus torna almas mais consciente da paternidade divina e da graça de adoção, o que vivifica todo o seu culto para com Deus. Toda a sua oração é cheia de confiança e de intimidade. Vai para Deus sem constrangimento, sem se deixar manipular por métodos rígidos e complicados, que poderiam paralisar os impulsos do coração de filho. Todos os seus movimentos são dirigidos a Deus, com o Pai ternamente amado. A sua oração é um diálogo aberto, sincero, confiante de um filho para seu pai, longe de todo o comércio interesseiro que embaraça todas as vidas de oração, cujo primeiro objetivo ao se dirigir a Deus parece ser exclusivamente para mendigar socorros. Graças, este dom faz com que a Trindade seja para nós uma morada, lar, casa paterna, de onde não queremos mais sair. Sentimos uma atmosfera familiar, como se estivéssemos inteiramente em casa. Este dom, que é o dom da piedade, nos tira todo aquele interesse de querermos buscar a Deus apenas pelo que Ele nos faz, apenas por buscar as coisas que Deus faz em nossas vidas, pelo interesse material, humano, interesse de poder, de querer, de ter, do pecado, que muitas vezes buscamos no mundo de hoje, num mundo tão laicista e tão fervoroso no bem material, que muitas vezes se obscura e traz a cada um de nós o mal do querer, do ter, da busca desenfreada em ter as coisas, da ganância. Este dom, o dom da piedade, ele nos dá esta graça de desinteressadamente, sem interesse nenhum, buscarmos a Deus e buscarmos a eternidade, que é o céu. Vendo assim no irmão a graça de fazer a ele a bondade. O Senhor também nos dá o dom de fortaleza, o dom de santificação que imprime na alma um impulso, uma força que lhe permite suportar com paciência e alegria, sem murmuração, por amor a Deus, as maiores dificuldades e tribulações de todas as crucificações da vida, e, se necessário, empreender em ações extraordinárias ou atos sobrenaturais e heróicos. Tudo isso pela graça do Espírito Santo. Familiares queridos, emprego, fracasso, empreendimentos, precisamos do dom de fortaleza para podermos suportar e superar algo que humanamente é impossível superarmos. E pelo Senhor, em nós que conseguimos vencer toda e qualquer adversidade e desafios. O dom de fortaleza
nos dá a graça de passarmos pelas dificuldades, pelas dores e por todas as coisas que nos afetam humanamente, pessoalmente, nos dá a graça da fortaleza de estarmos na intimidade com Deus, mesmo na dor, de superarmos, sem murmurarmos, sem estarmos sofrendo por sofrer, mas sim sofrermos com amor e com zelo a Deus. Temos também o dom de prudência ou o espírito de conselho. O espírito de conselho é um dom de santificação que nos orienta, vem a orientação do Espírito, que fala o que fazer. É um tempo de calar, é um tempo de falar, é um tempo de plantar ou arrancar. A resposta certa para estas perguntas, com que muitas vezes nós nos deparamos e nos é dada pelo dom de conselho, e que é o dom das luzes, que nos orienta certamente. Desta forma é por excelência o dom de governar, pois é muito importante para aqueles que são constituídos em autoridades, concedendo-lhes um governo prudente e sobrenatural, que se preocupa antes de tudo com o bem espiritual das almas e da glória de Deus. Este dom é um dom maravilhoso, onde todos nós devemos buscar, na nossa intimidade com Deus, a plantar, a frutificar e a ser regado em nossas vidas. O dom de prudência, o dom de conselho e todos esses outros dons de piedade, nós devemos buscar uma vida íntima com Deus, com uma vida de oração voltada inteiramente. Todos nós, cristãos católicos, devemos buscar essa intimidade com Deus. O dom de conselho, né, ele vem derramar sobre nós esta graça de sermos governados pelo Espírito de Deus, buscarmos em Deus verdadeiramente tudo isto, com amor, com zelo e pacificação. Também temos o dom de ciência ou espírito de ciência. O dom de ciências é a inteligência e sabedoria que nos vem de Deus, é a chave espiritual da vida de intimidade com Deus. De união com Deus através do dom de ciência, e não é um conhecimento intelectual. Nós conhecemos as coisas criadas e suas relações com o Criador. Explicando melhor, o dom de ciência nos faz reconhecer que as coisas criadas são vãs em si mesmo descobrindo o nada da criatura e o tudo de Deus. Experimentamos o vazio da criatura, do seu nada, porque nenhuma pode preencher o nosso coração. E ao mesmo tempo descobrimos vestígios de Deus na criação. Reconhecemos que nas coisas criadas há uma centelha de Deus. A ciência nos arranca a tudo a nós mesmos para lançarmos em Deus e vivermos nele. O dom de ciência nos faz reconhecermos que tudo provém de Deus e tudo devemos nos voltar a Deus para que seja feito tudo aquilo segundo o que é desejo de Deus em nossas vidas. Porque quando buscamos a ciência humana, queremos crescimento próprio, queremos o nosso eu crescer em nós. E quando buscamos a ciência de Deus, nos dá a graça de reconhecermos que somos nada e tudo que provém e que vem na sabedoria, na ciência, vem de Deus. Este dom nos faz perder o fascínio pelas coisas materiais, pela honra, glória e prazer e poder, ao amor das pessoas, por percebermos que tudo e nada diante de tudo, que é Deus. Neste sentido, passamos a ver o sofrimento e a humilhação de maneira nova, e eles não ocorrem em vão, mas nos assemelham a Jesus Cristo. A Jesus Cristo que passou pela cruz, que foi chicoteado, foi morto e ressuscitou no terceiro dia, nos dando a graça da salvação. E temos também o dom de entendimento ou espírito de inteligência. O dom de entendimento
é um dom de santificação que nos dá uma compreensão profunda das verdades reveladas, que nós não precisamos apenas nos determos no conhecimento humano, no intelectualismo, mas buscarmos inteiramente a revelação dos mistérios de Deus, da sua compreensão no mais profundo das verdades reveladas. E fazermos nos penetrar mais possível no íntimo das verdades sobrenaturais, a quais a fé se contenta em aderir só pelo testemunho exterior. O plano de Deus e sua vontade, ou mesmo uma realidade divina, podem estar escondidas por trás dos acidentes, palavras, figuras, etc. Coisas sensíveis estão escondidos em Deus. Então, todos os fatos que passamos em nossas vidas podem ser compreendidos neste dom, quando buscamos em Deus realmente o entendimento de todas as coisas, sejam elas boas ou sejam elas que nos sejam doloridas, que nos sejam difíceis de compreender. Mas se buscarmos entendimento em Deus, este dom vai nos dar esta graça de compreendermos realmente por que passamos por aqueles momentos de nossas vidas. Também o dom da sabedoria ou o espírito de sabedoria. O dom de sabedoria é um dom de santificação que nos faz ter um conhecimento experimental de Deus, de suas criaturas e das relações entre Deus e as criaturas. Relações das criaturas entre elas, e não só ter o conhecimento de tudo isto, que nos é permitido pelo dom de inteligência, mas é nos fazer experimentar este conhecimento e saboreá-lo. Nós podemos assim gozar de Deus pelo dom da sabedoria. Apreciarmos, saboreamos, gostamos de tudo. O que Deus fez e faz e fará para nós é ao mesmo tempo fazermos o que é bom, ou seja, amarmos a Deus e ao próximo. O como experimentamos na verdade revelada e a presença amorosa de Deus através do dom. O dom de sabedoria é fortalecida em nós a fé. Quando buscamos a esperança, a caridade, as virtudes infusas e as virtudes cardeais são praticadas com deleite. Este conhecimento nasce de experiência íntima com Deus. Se nós olharmos todos os dons de virtudes, de santidade, os carismáticos, nos leva à vida íntima, uma busca diária com Jesus Cristo, uma busca diária com a Santíssima Trindade, com o Espírito Santo, de onde provém toda a sabedoria, toda a ciência, todos os dons. Seja você também este que diante de Deus se coloca humilde, simples e realiza as maravilhas, como Jesus Cristo, como os apóstolos fazem. Concebemos na Trindade como família ou comunhão originária que realiza e goza eternamente o mistério do amor. Nesta família existe apenas uma substância, um só coração e uma só alma, como se dizia dos primeiros membros da Igreja. Cada pessoa dá aos demais tudo o que possui. Todos viviam em comum. Se nós olharmos lá em Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos, todos dividiam entre si o que tinham e nenhum deles passavam necessidade. E quando olhavam para eles, diziam: olha como eles se amam. Do mesmo jeito somos nós. Devemos estarmos nesta intimidade com Deus e com os irmãos. Por isso que este dom é maravilhoso, onde nos torna e nos faz percebermos que estamos integrados, estamos juntos, unidos na Santíssima Trindade. Os carismas são dados para o bem comum, como já disse. Todas as riquezas derramadas têm com a finalidade o bem comum. Assim nos exorta o Catecismo da Igreja Católica. Tudo tem em comum. Tudo que possui o verdadeiro cristão deve considerá-lo como bem em comum e deve estar disposto a ser diligente para socorrer o necessitado e a miséria do próximo. O cristão é um administrador dos bens do Senhor. Na comunhão da Igreja,
O Espírito Santo reparte graças especiais entre os fiéis para a edificação da igreja. Pois bem, a cada um é dado a manifestação do Espírito para o proveito comum e ajuda o povo de Deus a alcançar a santidade. Os carismas do Espírito Santo são concedidos a todos por ocasião do batismo. Intensifiquemos na crisma, intensificados na crisma, também são chamados de dons carismáticos ou dons de serviço. O Espírito Santo nos capacita com estes dons para servirmos a Igreja de Cristo. Através do irmão, os carismas são, portanto, dons de poder para o serviço da comunidade cristã. Amém. Que Deus abençoe a vocês e que neste dia tenhamos esta sabedoria de Deus, de que o Senhor age em nós com seu Espírito para o bem comum de todos. As crianças que estão aqui abrigadas, elas foram destituídas do poder familiar ou estão em manutenção de vínculo. Elas sofreram algum tipo de violação de direito e essa violação foi física ou emocional. A nossa atuação enquanto equipe técnica é favorecer com que essas crianças tenham o direito de uma vida familiar e uma vida comunitária, né? Nós temos hoje 24 crianças e adolescentes. A nossa faixa de idade é entre 7 e 12 anos, mas devido também a muitos grupos de irmãos, né, que a justiça não separa, temos crianças e adolescentes até 15 anos. A Casa Santa Diana, ela oferece o serviço de proteção a todas as crianças e os adolescentes que estão aqui. Então, todos os direitos, né, a integralidade da criança a gente cuida aqui, né? Esses são os nossos serviços que são oferecidos. Hoje, Deus ele tem trabalhado de uma forma conosco de nunca nos deixar faltar nada. Quando vai nos faltar, quando a gente muitas vezes cai na nossa humanidade de achar que não temos nada, favorece algo, chega doações de imediato de exatamente o que estávamos precisando, né? A comunhão de bens, para mim, ela corrobora para um processo de evangelização muito complexo, muito amplo, mas ao mesmo tempo muito eficaz. É algo sobrenatural. Olá! Então nós vamos dar continuidade à nossa sexta aula. Essa segunda parte nós iremos falar sobre os dons efusos, ou também conhecidos como carismas do Espírito Santo. Na primeira parte nós ouvimos falar sobre os dons infusos, que são aqueles dons de santificação própria, né, que nos auxiliam, né, nos ajudam a corresponder com a vontade de Deus. E os dons efusos nós vamos ver que são dons de serviço, serviço à igreja e aos nossos irmãos. Antes de nós entrarmos, eu gostaria de tomar a palavra com vocês em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Aqui nessa passagem, São Paulo ele vai falar acerca dos dons do Espírito. E aí é importante nós estarmos bem atentos e antes de ler a palavra, né, nós recobrarmos que os dons nós recebemos no nosso batismo e os mesmos são intensificados no nosso crisma. Então, aquilo que São Paulo fala aqui na sua palavra é para nós. Ele diz assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo.
Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. A outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá a fé. A outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos Espíritos. A outro, o dom de falar em línguas. A outro, o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz. Palavras do Senhor, graças a Deus. Aqui São Paulo ele vai falando sobre os dons, e aí nós vamos percebendo que ele vai deixando muito claro que é o mesmo Espírito que derrama sobre nós, que nos concede a diversidade de dons. E aí é importante nós estarmos atentos a isso. Atentos. O Espírito Santo ele age como quer e onde ele quer, da forma como ele quer, segundo a necessidade do seu povo. Nós iremos falar sobre os dons efusos, e aí é importante nós pedirmos desde já ao Espírito Santo essa graça de alargar o nosso coração, que ao ouvir, sobre, mesmo que brevemente, sobre cada dom que o nosso coração deseja e anseie, de transbordá-los, no nosso serviço, no nosso apostolado, seja ele onde for. O dom de línguas. São Paulo, ele considera o dom de línguas como menor, porém não menos importante. Até porque o dom de línguas é aquele que abre as portas aos outros dons. É um dom sensível, ou seja, quando nós estamos orando no Espírito, nós começamos e terminamos na hora que nós queremos. Nós escutamos o que está sendo dito ao nosso redor. Se alguém toca em nós, nós sentimos, ou seja, é um dom sensível. É um dom de oração. Quando nós não sabemos falar como convém, quando nós não sabemos como pedir, como nos dirigir ao Senhor, o Espírito Santo ele vem sobre a nossa oração débil, a nossa oração frágil, e vem nosso auxílio, vem nosso socorro e eleva ao Senhor a nossa oração. Então, o dom de línguas é aquele dom que abre as portas a todos os outros dons. Daí a grande importância dele. Quando eu estou aberta a esse dom, eu estou dando livre acesso ao Espírito Santo para agir e derramar os outros dons. O dom da interpretação das línguas. O dom de línguas ele também se expressa através de falar, ou seja, da profecia em línguas. E quando nós temos a profecia em línguas, lá no grupo de oração, na célula, na comunidade, na minha paróquia, naquela reunião com os meus irmãos que nós estamos ali naquele momento de oração, e o Senhor suscita uma profecia em línguas, é necessário pedir ao Espírito Santo o dom de interpretar. E aí é importante nós salientarmos que a interpretação das línguas não se trata de tradução. É uma compreensão que o Senhor dá da forma como ele vê e da forma como ele sente ao homem. Então é uma compreensão do coração. A interpretação das línguas, ela pode vir, pode partir da própria pessoa que proclamou, que profetizou em línguas, ou de uma outra pessoa que esteja na assembleia. É importante, após a profecia, no momento da profecia, haver aquele silêncio de escuta
O Senhor está falando, o Senhor deseja se comunicar ao seu povo. E após aquela profecia em línguas, é necessário que aquele silêncio continue para que venha a interpretação. Mas não um silêncio alheio, indiferente, mas aquele silêncio de súplica que o Espírito Santo suscite, ou no coração da própria pessoa que proclamou, ou de outra pessoa, a interpretação. Então, é importante estarmos abertos e atentos a esses dons. O dom de profecia. O dom de profecia, ele pode se manifestar através de uma palavra, sentimento, em línguas, como eu acabei de falar. Nesse caso é necessário pedir o dom da interpretação das línguas, através de um canto, né? Através de uma visão. A profecia é Deus querendo falar ao seu povo. Deus querendo direcionar o seu povo. A profecia, ela pode ser de edificação, exortação ou de consolo. Edificação, exortação ou consolo. E aí é importante, meus irmãos, quando o Senhor ele dá uma palavra de profecia, nós estarmos atentos, porque Deus ele fala para que a sua vontade seja cumprida na vida daqueles que estão ali presentes. Não é simplesmente para que as palavras sejam ditas, mas para que a sua vontade seja cumprida e que a sua vontade gere frutos na vida daquelas pessoas que estão ali reunidas. Então, ao ouvirmos uma profecia, é importante que o nosso coração esteja atento, dócil à ação do Espírito e com o desejo de cumprir. Lembro que a primeira vez que alguém veio rezar sobre mim, né, a primeira pessoa, né, naquele momento que veio rezar sobre mim, não foi uma experiência muito positiva, né, e por algumas realidades. E a minha vontade logo depois era de sair dali, né, de não permanecer, mas sair dali. No entanto, quando eu estava já com aquela inquietação para sair, né, veio uma outra pessoa e perguntou se podia rezar por mim. E aí eu só dei o sinal que sim, né? E aí ele começou a rezar por mim. Em um determinado momento, ele falou, né, que o Senhor tinha um plano na minha vida que eu não tinha dimensão. Eu não tinha dimensão daquilo que o Senhor estava preparando para mim. Que eu não tinha dimensão de onde os meus pés ainda iriam tocar pelo Evangelho. Naquele momento ali eu fiquei pensando assim, mas o que será isso? Bateu aquela curiosidade, né? Eu fiquei assim, meu Deus, né? Mas o que é isso? Né? O que será que o Senhor está querendo comigo? Né? O que é que o Senhor quer para mim? Onde será que o Senhor vai me levar? Então, assim, como eu estava iniciando, engateando ainda, sabe, dando os primeiros passos, conhecendo, né? Então, para mim, tudo aquilo era muito novo. Mas hoje eu toco muito nessa realidade. Aquela profecia ali, né, que aquele irmão, ao rezar por mim, aberto à ação do Espírito, né, eu já estava com vontade de sair, aquela profecia ali na minha vida não ficou ultrapassada, não ficou perdida no tempo. Se passaram 20 anos e hoje eu vejo que realmente aquela profecia vai se cumprindo a cada dia. Não se cumpriu ainda, vai se cumprindo a cada dia, né? Então, é interessante o movimento de Deus, a dinâmica de Deus. Anos depois eu encontrei com esse irmão, passei por alguns lugares, né? Tive contato nesse tempo, ao longo desses 20 anos, com muitos irmãos, muitas pessoas passaram na minha vida. Meu Deus, assim, como eu fui vendo, testemunhando as graças de Deus, a manifestação de Deus, e quantas vezes eu fui me surpreendendo com os feitos de Deus, vendo aquela profecia se cumprindo a cada dia.
Anos depois encontrei com esse irmão que rezou por mim, né, naquele determinado encontro. Encontrei com ele na comunidade, né, e hoje, por graça de Deus, somos da mesma célula comunitária. Né? Então, os feitos de Deus, né, a manifestação de Deus, a ação de Deus, muitas vezes são insondáveis a nós. Nós nem imaginamos onde o Senhor pode, onde Ele quer nos levar. Então é importante nós estarmos atentos às profecias, aquilo que o Senhor fala. É um caminho que Ele vai construindo na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. O dom carismático da fé. Meus irmãos, para estarmos abertos à ação do Espírito Santo, é fundamental nós termos fé. Né? E aí, nós cristãos, nós vivemos a fé sob 3 aspectos fundamentais. A fé teologal, a fé virtude e a fé carismática. Aqui nós iremos nos deter à fé carismática, certo? Através da fé carismática, o Espírito dá a certeza de que Deus agirá. É aquela fé de expectativa, de esperança. Que eu coloco diante do Senhor aquela realidade e eu creio que o Senhor irá realizar no tempo dele, segundo a vontade dele. Então é aquela fé que move, que nos tira da paralisação. E que mesmo sem entender, mesmo sem compreender, mesmo sem enxergar, nós nos lançamos numa atitude de fé, na certeza de que o Senhor agirá de forma poderosa, a ponto de nos surpreender a cada dia. Os apóstolos realizaram grandes e inúmeros milagres porque foram dóceis à ação do Espírito Santo e tiveram essa fé carismática. Então é preciso crer, é preciso ter essa fé que nos impulsiona, que nos leva, porque nós sabemos que é o Senhor que nos conduz, é Ele que nos dá a força, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém. Então é essa fé que nos tira de toda paralisação, de toda comodidade. Tem uma historinha de um padre, né, que a comunidade se reuniu para pedir aquele padre para celebrar uma missa e colocar a intenção para que chovesse naquela região, porque fazia tempo que não chovia e eles já estavam sofrendo, né, com a seca. E aí o padre ouvia atentamente aquelas pessoas que estavam representando toda a comunidade. Ele ouviu atentamente. Quando eles terminaram de falar, o padre disse: eu não vou celebrar a missa nessa intenção. E aí eles ficaram, gerou aquele furdunço, aquele barulho, né? Mas por que, padre, o senhor está se negando a rezar uma missa nessa intenção? O senhor vê que a gente precisa? Ele: sim, eu vejo que vocês precisam, mas eu vejo que vocês não têm fé. Aí, depois que o padre falou isso, aí que a bagunça, né, foi assim em geral. E aí, depois de muito tempo, depois de muita conversa, o padre disse: tá bom, então vamos marcar para amanhã de manhã. E aí, chegado o outro dia, a igreja lotada, o padre chegou. Quando ele chegou, foi andando entre os bancos, andando entre os fiéis ali, como quem estivesse procurando algo, e o pessoal já ficaram cochichando, o que o padre está atrás, o que ele quer, né, por que ele não começa logo a missa. Até que ele se dirigiu até o altar, e lá ele disse: eu não vou celebrar, eu não disse que eu não iria celebrar? E expliquei o motivo, que não iria celebrar porque vocês não tinham fé? Pois bem, só se comprovou. Aí um deles lá disse: padre, o que foi que comprovou? Aí ele falou: olha, eu estava procurando entre vocês se encontrava pelo menos um guarda-chuva entre vocês. E nada. Como é que vocês vêm para pedir a Deus chuva e não trazem um guarda-chuva? Aquele que tem fé vem para pedir o Senhor e já vem preparado, porque sabe que antes mesmo de terminar vai estar caindo um toró d'água.
Então já vem com aquela esperança. Tem aquela fé expectante que espera, que aguarda, que sabe que o Senhor vai cumprir suas promessas. Então essa é a fé carismática. O dom de ciência. O dom de ciência é aquele dom que Deus faz com que o homem entenda as coisas como ele as entende. É aquele dom que penetra a raiz, que o Senhor revela a causa daquela realidade, daquela situação, daquela enfermidade. O Senhor revela a raiz, a causa. Leva as pessoas à conversão e à consciência da cura que Deus realizou nelas. Por exemplo, uma pessoa que tem febre, ela vai ao médico para saber o que é que está ocasionando aquela febre. A febre em si não é a doença. Tem algo que está ocasionando a febre. Então, dom de ciência, ele vai revelar qual a causa. É uma infecção que está ocasionando a febre? Enfim, vai na raiz. Assim como nós rezamos por uma pessoa com depressão. É importante nós rezarmos pedindo ao Espírito Santo que nos revele e revele àquela pessoa a causa da depressão, o que levou aquela pessoa àquele estado. Então, o dom de ciências ele vai revelando a causa. Nós vemos na palavra de Deus, o exemplo da samaritana. Quando Jesus, lá no poço de Jacó com a samaritana, ele diz, vai chamar o teu esposo, teu marido, né? E aí a samaritana diz, Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus, ele diz, dissestes bem, tu teves 5 maridos e nenhum deles foi teu. Dissestes bem. Então assim, o Senhor ele vai penetrando na raiz. E qual foi a experiência daquela mulher? Experiência de conversão. Ou seja, uma vez que ela teve ali a sua experiência com a presença de Jesus e viu ali que realmente ele tocou na raiz da situação que ela vivia, ela saiu para anunciar que ele era o Senhor. Então é uma experiência que realmente gera essa conversão, né? A consciência de que é o Senhor quem cura. O dom da sabedoria. Então, o Senhor, geralmente, ele vem muito ligado ao dom de ciência. Né? Assim como o dom da interpretação das línguas, ele está muito ligado ao dom de línguas. Então, tem isso também. Então, o dom da sabedoria. Ele está muito ligado ao dom de ciências. Né? Por exemplo, o Senhor revelou a causa. E aí, o que fazer? Pedir ao Espírito Santo a sabedoria de como agir. O que eu preciso fazer agora? O Senhor revelou a causa daquela depressão. Aí eu preciso pedir ao Senhor a sabedoria para como agora ir naqueles pontos para que de fato eu seja curada, eu seja alcançada pela graça de Deus. Então é necessário. O dom da sabedoria inspira o homem como deve ser seu comportamento em cada situação. Inspira como agir. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo a sabedoria nas nossas formas de agir diante de todas as situações. Na nossa forma de falar, nas nossas decisões, no ordinário da nossa vida. É necessário pedir essa graça. Quantas vezes a gente lidar com realidades, né? Às vezes as pessoas vêm ao nosso encontro pedindo um conselho, pedindo uma ajuda, uma orientação, um aconselhamento, enfim. E aí nós, naquele momento, né, nós concretamente nós lembramos, né, Espírito Santo, dai-me uma sabedoria, dai-me palavras de sabedoria, que não sejam palavras do meu humano, mas que sejam palavras que venham de ti. Então, nós suplicamos, e aí é necessário nós pedirmos também para todos os aspectos essa sabedoria,
para não agirmos como aqueles que nunca tiveram experiência com o Senhor, que nem conhecem o Senhor. Pelo contrário, mas de agirmos como aqueles que tiveram experiência com o Senhor e agem segundo o seu Santo Espírito. O dom de milagres. É uma intervenção clara, sensível e visível de Deus, no decurso ordinário ou normal dos acontecimentos. As curas instantâneas, doenças incuráveis, ressurreição dos mortos, fenômenos extraordinários da natureza. E aí é importante nós destacarmos aqui que o dom de milagres, por exemplo, no caso de enfermidades, quando a medicina ela já não tem mais o que fazer, ela já desengana até aquela pessoa, aquela realidade que a pessoa, aquele caso, que a pessoa está vivendo. E aí Deus intervém. Muitas vezes a pessoa já está assim quase só, os médicos já dizem, é só questão de horas, é só questão de dias, não tem mais o que fazer, não tem mais tratamento, não tem mais outras possibilidades. E o Senhor intervém diretamente. Ele se manifesta, de uma forma assim, sensível, visível e clara. Nós podemos destacar, dentre tantos casos, na palavra, a hemorroíça, aquela mulher que passou anos com fluxo de sangue, que já tinha buscado ajuda, que já tinha gastado tudo que tinha, e não encontrava a cura. E ela, naquele momento que Jesus ele vai passando no meio daquela multidão, aqui a gente pode até destacar também o dom da fé, nela, porque assim, quando ela pensa, se eu ao menos tocar na orla de Jesus, eu serei curada. Ou seja, aquela fé que realmente tira da morte, aquela fé que realmente gera uma expectativa, uma esperança que homem nenhum poderia ter se não fosse pela ação do Espírito. Então, ela que ao tocar na orla de Jesus, naquele momento, aquele fluxo de sangue é estancado, para. Então, assim, e a fé dela, aquela ação dela é algo tão forte que no meio daquela multidão, Jesus pergunta quem o havia tocado. E parece assim, loucura, mas o Senhor ele sabia que vinha uma força sobrenatural a partir daquela ação dela, ou seja, movida por algo maior, que não provinha dela mesma, da sua própria força, da sua própria humanidade. E Deus deseja e continua a realizar as suas obras extraordinárias. Meus irmãos, Deus ainda deseja realizar milagres no meio de nós. Sim, Deus ele deseja, assim como ele deseja realizar curas no meio de nós. No dom de curas, nós vamos ver que o ministério de Jesus, é assim, repleto de casos, de realidades onde Jesus ele foi manifestando esse dom. Existe uma intervenção humana, o dom de curas, ou seja, através de tratamentos, de medicação, o Senhor ele pode ali revelar a causa, dando um tratamento específico, dando a sabedoria aos profissionais, aos médicos, que acompanham aquela realidade, isso em se tratando de curas físicas, E através de tratamentos, remédios, a pessoa ela pode, de cirurgias, ela pode ser curada. Então, o dom de curas, existe essa intervenção humana. Foi vivenciado plenamente por Jesus, como eu falei no início, Esse dom ele se manifesta de 3 formas, Ele toma-se como base as 3 dimensões humanas, as 3 dimensões do homem. O corpo, a alma e o espírito. Então, muitas vezes nós vamos nos deparar com essa necessidade da cura nos 3 aspectos,
a cura do corpo, da alma e do espírito. A cura do corpo é aquela cura física, né? A cura da alma é a cura interior. Às vezes, né, a pessoa é muito machucada, muito magoada, ferida, ressentida, né, cheia de traumas. Então é necessário que haja essa cura interior para que, de fato, a pessoa se sinta livre para fazer a vontade de Deus, também para se desamarrar, né, assim, se desbloquear de fato, fazer a vontade de Deus de forma livre. E a cura do espírito, né, aquela cura espiritual, que muitas vezes é necessário a oração de libertação. Então, às vezes a pessoa ela pode ter passado por lugares, né, seitas, falsas doutrinas, e aí é necessário essa oração de libertação, essa cura, né, essa oração de cura, né, por libertação. E por fim, o dom do discernimento dos espíritos, né? Esse dom aqui, ele é assim como os outros, né? Esse dom ele é fundamental até para o exercício dos outros dons, né? É necessário nós termos o discernimento. Esse dom ele nos permite discernir, examinar, perceber e identificar em nós, nas outras pessoas, nas comunidades, nos ambientes e nos objetos, o que é de Deus, o que é da natureza humana ou o que é do maligno. Eu vou repetir, certo? Nos permite discernir, examinar, perceber e identificar em nós, nas outras pessoas, nas comunidades, nos ambientes e nos objetos, o que é de Deus, o que é da natureza humana ou o que é do maligno. São João da Cruz, ele nos ensina que nossa alma tem 3 grandes inimigos: o mundo, o demônio e a nossa carne. Esses inimigos, né, eles fazem guerra, né, de fato, fazem guerra e dificultam o nosso caminho de santidade. Eles dificultam, eles vão colocando ali pedras, né, às vezes rochas, no nosso caminho, para dificultar a nossa adesão à vontade de Deus, a nos aproximarmos da vontade de Deus. Esse dom nos ajuda a identificar a voz de Deus, a estarmos dóceis, a percebermos isso aqui vem de Deus, isso aqui é da minha humanidade. Isso aqui, eu estou buscando isso aqui porque eu quero, é a minha humanidade, eu estou me deixando levar pelas minhas paixões, pelos meus desejos, pela minha própria vontade. O dom do discernimento, ele vai me ajudando a identificar isso. Isso aqui é a voz de Deus, é a vontade de Deus para a minha vida. É isso que o Senhor quer, é o tempo para isso. Ou aquilo que vem do demônio, né? Aquilo que vem do maligno. Então é importante nós estarmos atentos. Esse dom, como eu falei, ele ajuda a vivenciar todos os outros dons. Todos os outros dons. E nos ajuda na nossa vida como um todo, né? No discernimento de um trabalho. Né? É da vontade de Deus esse trabalho? Ah, mas o salário é tão bom, eu estou precisando. Mas isso, será que realmente é vontade de Deus? É o tempo? É esse que o Senhor escolheu para mim? No início de um relacionamento, discernir com a vontade de Deus, essa pessoa ou não? Eu estou me deixando levar pelas minhas paixões, né? Pelo meu querer, pela minha vontade. Né? Então, em decisões das mais simples às mais complexas da nossa vida, as mais difíceis de ser tomadas, o dom do discernimento vai nos ajudar, nos auxiliar. Davi, quando ele ia entrar em guerra, ele sempre perguntava ao Senhor qual era a vontade, o que ele tinha que fazer. Qual era a vontade de Deus, o que ele tinha que fazer, a forma como ele tinha que agir. Né? Então, quando ele se deixa seduzir, né, quando ele se deixa enganar, né, pelas suas próprias paixões, pelas suas próprias vontades e começa a decidir, e toma uma decisão por ele mesmo, ele comete adultério, ele mente e até comete o assassinato. Então, é necessário nós estarmos atentos, né, àquilo que o Senhor quer, para onde Ele quer nos levar, qual a direção que Ele deseja que nós tomemos. Santa Teresa d'Ávila, ela nos diz que quando nós oramos,
nos tornamos tão sensíveis ao discernimento dos espíritos que qualquer alfinetada, por menor que seja, é percebida e discernida por nós. Qualquer alfinetada que seja, por menor que seja, é discernida e percebida por nós. Meus irmãos, peçamos ao Senhor a graça, né? Peçamos ao Senhor o dom do discernimento dos espíritos, né? Para todas as situações da nossa vida. Que nós possamos pedir ao nosso Deus a graça de estarmos abertos à ação do Espírito. Peçamos essa graça para que, de fato, a nossa vida seja correspondente com aquilo que o Senhor deseja para nós. Que a nossa vida, de fato, venha corresponder com a vontade de Deus. Peçamos ao Espírito Santo que venha sobre nós e haja sobre nós e na nossa vida, né, e nos dê essa graça de vivenciarmos no ordinário da nossa vida, no nosso serviço, no nosso apostolado, entre os nossos irmãos, no nosso trabalho, com as pessoas que convivem conosco no trabalho, na faculdade, na escola, enfim, onde nós estejamos. Nós sejamos esses instrumentos da ação de Deus. Instrumentos da ação de Deus. E nós só vamos realmente ser e fazer a vontade de Deus se for, de fato, inebriados por esse Espírito. Inebriados por esse Espírito. Então, quanto mais eu me abrir, ser dócil à ação do Espírito Santo, mais os dons vão se manifestar através da minha vida e eu vou colocar a serviço do outro. É indispensável, por menor que seja, o meu serviço dentro da igreja é indispensável o uso dos dons. Nós necessitamos dessa graça, porque a obra é de Deus. É o Senhor quem deseja realizar. É Ele quem deseja continuar manifestando o seu amor. É Ele quem deseja continuar realizando curas, milagres, profetizando. Ele quem deseja realizar a sua obra em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Então peçamos ao Espírito Santo essa graça, de estarmos abertos, dóceis e atentos à sua ação, para colocarmos sempre a serviço do outro. Que Deus ele possa nos abençoar nesse tempo, que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, venha em nosso socorro, nos dando aquilo que é necessário para cada dia, para correspondermos com a vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda uma semana abençoada e cheia da graça de Deus. Amém? Shalom!